Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, quero agradecer os últimos meses porque vocês estão fazendo milagres aqui. Alguns vídeos que eu achava que nem iriam fazer um boost, tem tem quase 5.000 visualizações um dos nossos vídeos, eu agradeço muito, tá? Para encerrar o nosso ano, eu queria lançar umas impressões, tá? Que eu acho que considero oportunas, até porque a gente trabalha na roça e esquece que muitos de vocês ou começaram agora o trabalho com pecuária e agricultura, ou querem iniciar, ou só assistem mesmo para contemplar mesmo, porque realmente é lindo, gente, assim, ó. Falo para vocês que é a coisa mais bonita. A gente todo dia é presenteado com bichos brincando, com a horta crescendo, com as galinhas cantando, enfim, é tudo muito maravilhoso. Então eu queria trazer algumas impressões sobre a pecuária, né? Sobre qual a criação eu indicaria no início de propriedade, tá? Para que vocês tenham uma impressão nossa, tá? Então vamos lá. Gente, antes de mais nada, eu queria deixar dito para vocês que a atividade ela influencia muito, tá? Então, se você for correr para atividade leiteira, você vai ter um tipo de trabalho. Se você for para raça, você vai ter outro tipo de trabalho. E se você for trabalhar com corte, você vai ter outro tipo de trabalho, tá? São atividades distintas, apesar de serem animais, mas que vão exigir de você níveis diferentes de atenção, de preocupação, enfim, tá? Primeiro lugar, a atividade de corte, ela não exige tanto do capim do terreno. Você pode botar um capim um pouco com um pouco menos de proteína. Você ainda vai fazer uma engorda, de repente você demore um pouquinho mais, mas vai chegar num ponto de abate, tá? Então ela exige menos de você. Por mais que as pessoas queiram ampliar um pouco o lucro com base em matriz, essa é uma atividade que, se você compra uma ração externa, você ainda está conseguindo tirar uma boa produtividade dos animais, tá? O problema é que a rentabilidade da atividade de corte, dependendo do tipo de animal, a gente não está falando aqui daquele gado japonês que o custo, que o valor da carne é altíssimo, né? A gente está falando de um gado tranquilo, um gado que a JBS busque, enfim. A rentabilidade da atividade de corte, para quem tem pequena propriedade, ela é menor. Então, apesar de você ter um pouco menos de trabalho, se você colocar na ponta do lápis, botando aí um gado Nelore, você vai ter uma grande atividade, porque você vai demorar tempo para chegar num objetivo. E a rentabilidade daquilo que você produziu ao longo de um ano, vamos chutar um sítio de 1 hectare, vamos lá, 2 hectares. O que você vai tirar não é suficiente para passar um ano de uma família classe média. Então, a atividade de corte ela dá menos trabalho, mas em contrapartida ela exige mais espaço, e a rentabilidade dela, dependendo se você não tem um contato muito bom ou um preço de venda muito bom, você pode estar fadado a um insucesso. Já a atividade de raça, ela rentabiliza um pouco mais, porque as pessoas estão em busca de matrizes, mas daí você vai ter que comprar e investir muito de início para ter essas matrizes, assim como na atividade leiteira, né? Eu acho que para quem vai iniciar em pequena propriedade, o ideal é se não for complemento de renda, por exemplo, eu quero só um dinheirinho por mês para ter uma complementação, aí vale muito a atividade de corte. Se você vai depender dessa atividade para sobrevivência, o ideal é a atividade leiteira, porque o leite pode ser vendido, mas além disso você pode, na sua própria propriedade, montar um laticínio e comercializar produtos de leite. Então,
eu consigo produzir queijos, iogurtes, doces de leite, enfim. Mas queria dizer para vocês que dá mais trabalho, porque você tem que trabalhar de segunda a segunda, né? Porque você vai ter que tirar esse leite, vai ter que processar esse leite, e aí você precisa saber se você quer realmente trabalhar com atividade leiteira, tá? Também temos outras atividades de pecuária. A gente tem galinhas, a gente tem codornas, a gente tem perus, a gente tem chester, enfim, atividade de corte e atividade de postura, peixes, enfim, tá? Eu vou falar para vocês a atividade que está me encantando. Eu gosto muito da caprinocultura leiteira, vamos levar essa atividade com certeza, porque eu gosto de tirar leite e a gente vai chegar lá e vai produzir muitos bons produtos. Mas isso é uma característica nossa, a gente não tem uma necessidade de tempo ocioso para estar com filhos, com outras coisas, não tem filho casado que vai ter casamento, que a gente não vai mais poder ficar aqui na propriedade, por enquanto ainda não. Então pra gente está tudo tranquilo. Só que a gente desenvolve outra atividade, que é a galinha poedeira. Elas estão para lá, a gente nem vai conseguir mostrar que elas estão aqui no mesmo espaço, só que elas estão se escondendo um pouco do sol. E a atividade de postura tem se mostrado muito interessante. E eu vou explicar os motivos. Em primeiro lugar, as galinhas são muito independentes, tá? Elas têm horário para sair, elas acordam de manhã, elas cantam, a gente bota a ração e abre o portãozinho, e de noite elas voltam sozinhas para o galinheiro, sem nenhum problema. A ração e preparar a ração, no caso para uma galinha de postura, não é oneroso. Dentre as criações que a gente tem aqui, eu creio que seja mais barata, por unidade animal e por também produtividade. Uma outra questão das galinhas poedeiras, que eu acho que eu vou ter que ir lá mostrar para vocês, porque senão parece que eu estou falando das cabras, espera aí. Uma outra questão das galinhas poedeiras é que elas são extremamente cuidadosas com o espaço delas, o entorno. Tem muita gente que acha ruim quando elas comem, por exemplo, aqui, ó. Isso tudo elas tiraram de capim. Porém, elas fazem isso com o objetivo distintivo dela e a gente está entendendo dessa forma. Mas elas são extremamente cautelosas onde elas vão, a forma que elas lidam com as coisas, enfim. Achei as perigosas, olha só. E a gente tem basicamente um ovo ou 0,75 ovos, vamos supor aqui. A gente tem galinhas da Embrapa, aquela Embrapa 51, sabe? Elas botam praticamente um ovo por dia. Elas brigam muito pouco. A gente nem tem macho porque daí faz menos barulho. E elas são chamariz de pessoas para tanto comprar quanto visitar o teu sítio. As pessoas gostam muito de ovo caipira. De início eu achava que ninguém vai achar que é caipira porque a gente só tem Embrapa 51 e a cor do ovo é tudo casca marrom. Mas as pessoas já começaram a entender que é o sistema que é caipira. Então, a gente ter galinhas soltas, as pessoas gostam muito, tá? Se você acertar no manejo, por exemplo, a nossa veterinária vem aqui, a gente conversa muito sobre isso, e ela elogia muito o manejo, porque, por exemplo, chega às 6 horas da tarde, às vezes a gente precisa sair, as galinhas ainda estão na rua. No momento em que eu pego a primeira e boto no galinheiro, elas já vêm todas em fila e pedem para ser colocadas no galinheiro também. Então, elas dão muito pouco trabalho, não tem essa exigência de coletar ovo todo dia. Então, por exemplo, você pode queimar largada num dia, que não vai fazer tanta diferença se você tem um espaço adequado para armazenagem dos ovos, claro, né? E a gente percebe que, apesar da baixa rentabilidade por animal, porque a gente está falando de um ovo por mês,
um animal consegue produzir de 25 a 30 ovos por mês. Ou seja, cada animal produz uma bandeja. E ovos caipiras hoje aqui em Florianópolis está R$1 o ovo, então são R$30 por galinha. E em termos de alimentação são 120 gramas por dia. É muito pouco, tá? Então, a gente consegue ter uma boa rentabilidade, a gente consegue ter um animal super independente, que exige pouco da gente. Ao mesmo tempo, se você tiver carinho com elas, você tiver um manejo adequado com elas, você vai ter um retorno enorme, porque elas realmente retribuem teu amor com muitos ovos. E eu percebo que para quem está começando, né, que já não é mais o nosso caso, que a gente já começou, mas para quem pretende iniciar, eu acho que galinhas poedeiras é um bom início, tá? Aí depois você vai perceber se você tem vocação para isso aqui, ó. Aí a gente tem uma atividade leiteira, daqui a alguns meses a gente já vai ter leite e já vai poder produzir alguma coisa com base no que elas produzirem. E uma outra coisa que eu queria considerar, gente, que eu acho importante também, é que a produtividade da galinha inicia muito rápido, tá? E ninguém fala não para ovo, é muito difícil. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que não comem ovo. Aqui no nosso lugar, a maioria das pessoas, quando compra orgânicos da gente, também quer comprar ovos de galinha, porque confia no nosso trabalho e a gente trabalha aqui tentando ao máximo não inserir coisas que não sejam da realidade das galinhas mesmo do dia a dia. A nossa horta a gente não bota nenhum químico, não utiliza NPK, enfim, a gente trabalha só com o que vem da natureza mesmo. E as galinhas, elas começam a produzir muito cedo. Então, a gente já está produzindo ovo há uns 5, 6 meses. Elas chegaram, não tem nem um ano. Então, assim, foi muito rápido. Foi um choque muito rápido. As cabras também já estão, de acordo com a veterinária, já estão disponíveis para serem cobertas. Mas mesmo que elas engravidem agora, elas vão levar 5 meses para ter bebês. As galinhas em 6 meses elas já estão produzindo muito. E a gente já estava conseguindo muitos ovos e nutrindo a nossa família. Enfim, é impressionante. Então eu aconselho quem está iniciando a atividade que busque a atividade das galinhas poedeiras, mesmo que sejam poucas galinhas, tá? Se você pretende só ter de início poucas galinhas para alimentar sua família, eu não sei quantas pessoas, mas como eu falei, são 30 ovos por mês. Então eu acho que 3 galinhas alimentaria muito bem uma família de até 3, 4 pessoas e ainda sobrariam ovos, tá? Eu desejo para todos um excelente Réveillon. Quem puder, curte e compartilha. Não sei se é esse o objetivo de vocês vendo os nossos vídeos, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a nossa alegria aqui. Desejar um 2025 repleto de coisas boas e até a próxima. Abração!